Oh, glória! Um louvor que agrada o coração de Deus, né? Um momento onde a gente pode ver a presença de Deus. Tá bom, tá bom. É interessante que durante todo esse tempo de louvor, o tema girou em oração, né? E o que nós vamos falar hoje é sobre oração. Pode projetar, por favor? O que pedirem? João 14, 13, né? Mas o que é uma oração? Normalmente, a gente fala de oração como alguma coisa que a gente vai lá e pede, né? Até hoje de manhã, na alvorada de oração, o Fuji que estava falando assim, que muitas vezes a gente não agradece. Pediu, Deus realizou e a gente não agradece. Então, mas gratidão faz parte da oração também, da nossa adoração ao Senhor. E na Bíblia tem inúmeras passagens que Deus fala, se você pedir, eu vou responder. Vai ser realizado aquilo que você pedir. Preste atenção na sua vida. Todas orações suas são respondidas ou você percebe a resposta da sua oração? Se você for como eu, não. Mas por que muitas vezes parece que Deus não respondeu a nossa oração? Mas eu orei tanto e muita gente, mas muita gente mesmo, desiste de Deus. Ele não responde. Eu orei tanto pela cura de fulano e o fulano morreu. Eu pedi tanto uma coisa e não aconteceu. Mas vocês já observaram? Você lê a Bíblia atentamente, você relê e relê, todas, sem exceção, todas as orações de Jesus foram respondidas? Qual a diferença entre ele e nós? Porque ele é filho de Deus. Agora nós somos também. Por quê? Eu não ganhei controlinho hoje. O seguinte slide, por favor. Em João, eu só pus lá o 13, mas essa passagem toda, em verdade, lhes digo que estou lendo e falando de cor. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem está falando isso é Jesus. Obrigada. Não foi um apóstolo ou um discípulo, uma pessoa qualquer. É o próprio Jesus quem está falando isso. Ele fala assim, olha, eu fiz grandes coisas, né? Vocês vão fazer muito maiores. Só que a gente não faz muito maior. Por que será, né? Vamos vendo, entender um pouco o que a oração faz em nós, né? O que acontece? Você tem a oportunidade de orar, privilégio de orar. A oração é um privilégio, você vai conversar com o Pai. Você vai conversar com a autoridade máxima sobre todo o universo. Não é a autoridade máxima do Brasil, não é a autoridade máxima da Holiness, não, é a autoridade máxima no universo. É o próprio Deus, o Criador. O Deus que te conhece do profundo, no profundo. O Deus que te ama com amor eterno. É quem está falando isso para você. Mas na oração, o que a gente muitas vezes não faz, e por isso as nossas orações não são respondidas, e de Jesus todas eram respondidas, porque o coração dele
estava alinhado com o coração do Pai. Então, a primeira coisa é alinhar o coração com a vontade do Pai. Às vezes eu desejo uma coisa boa para alguém. Desejar que alguém seja curado é uma coisa boa, mas de repente a vontade de Deus é que aquela pessoa não seja curada, porque Ele tem planos maiores, não só para ela, mas para aquelas pessoas que estão ao redor dela. E em Mateus 26, 39 diz o seguinte: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa é, para mim, a oração mais difícil que existe. E Jesus, ele estava num momento extremamente difícil, extremamente difícil. Ele já sabia o que ia acontecer com ele, nada foi surpresa, ele já sabia, ele estava em agonia, ele estava sofrendo, porque, gente, ele era homem, ele era gente como a gente. É filho de Deus, mas naquele momento ele era gente como a gente. Quando ele estava sobre a terra, quando ele andou na terra, ele não usou nenhuma vez o poder de Deus, as características de Deus, que nós não tivéssemos também, não pudéssemos usufruir. Porque ele precisava ser um exemplo para a gente. Quando o exemplo é muito alto e inatingível, a gente nem segue, nem olha. Mas ele precisava ser exemplo. Então, naquele momento, ele estava sofrendo de verdade, ele estava em agonia. E não só porque ele ia sofrer fisicamente, isso também, mas não só por isso. Porque ele sabia que no momento crucial da vida dele, o pior momento da vida dele, o Pai ia virar as costas. Por amor a nós, Jesus passou por isso. E essa oração, ele está ciente de tudo isso. E ele fala: Pai, está difícil demais passar por isso. O sofrimento, a agonia é extremamente grande. E eu não gostaria de maneira alguma de passar por toda essa provação, por todo esse sofrimento, eu não gostaria. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Renúncia do eu, renúncia da minha vontade, renúncia daquilo que eu acho que é certo. Ele fala: eu não quero passar por sofrimento. Mas Deus, é a tua vontade. Quantas vezes o nosso coração está alinhado, exatamente alinhado com Deus, e pode dizer: Senhor, faça a tua vontade, e você sabendo que a vontade de Deus, você vai passar por um sofrimento muito grande. Você vai abrir mão de coisas que é preciosíssimas para você. Deus já te falou, já te avisou. E aí você falava: Deus, faz a tua vontade. Eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou largar o que eu tenho de mais precioso, mas eu quero a tua vontade. Alinhar o coração à vontade do Pai. Através da oração, a gente consegue. Então, não é uma oração só de pedir. Não está errado pedir, pelo contrário, né? Mas não é só uma oração de pedir. Mas de falar assim: Deus, minha vida no teu altar, meus desejos, meus sonhos no teu altar. E normalmente eu falo assim, Deus fala muito comigo quando eu estou no banho, né? Porque se o celular tocar, se a campainha tocar, se alguém me chamar, pode chamar, porque eu não vou sair do banho para atender, né? É meu momento tranquilo, né? Aqui nem tanto, né? Porque dificilmente eu vou ouvir alguém interfonando se eu estou no banheiro. Mas em Tupã eu ouvi a campainha no meu banheiro. Pode tocar,
né? E como era casa, tinha vendedor, tinha tudo, tinha pedinte, tinha tudo pedindo, não era só o povo da igreja, não. Mas aquele momento era de eu ficar em silêncio. Então, eu começava a conversar e falar muito de Deus, com Deus. Era um momento que eu esvaziava o meu coração. Mas eu sempre falo, eu estava conversando com Deus. E esses tempos eu comecei a pensar, realmente, eu estava conversando com Deus. Estava esvaziando o meu coração. Mas a minha oração de verdade é quando eu aquietava, entrava em adoração e dizia, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E muitas vezes, a vontade dele era bem contrária da minha, né? Tá bom, Deus, eu não estou te entendendo, mas eu quero te obedecer, né? Não sei o que é que vai acontecer, mas eu quero te obedecer. Só que eu não estou gostando dessa história, mas eu quero te obedecer. Alinhar o coração à vontade do Pai é uma das coisas mais difíceis que existe. Um coração alinhado com Deus não pergunta, eu orei, e agora, Deus, o Senhor vai curar? Eu orei, Deus, agora o Senhor vai me dar dinheiro? Eu orei, Deus, e agora? A bênção vem da maneira que você acha que é bênção, né? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou dar um spoilerzinho no aviso do pastor, mas assim, a gente vai... já tem um spoiler lá naquele flip chart, né? A gente vai entrar na campanha de oração e jejum, por 100 dias. E agora, Deus, eu entrei na campanha, eu orei 100 dias, eu jejuei 100 dias, e o que eu vou ganhar com isso? Alguém vai reconhecer? Não, agora a igreja vai explodir na bênção, né? Encher de gente, a construção vai ficar pronta em 1 mês, e Deus vai agir, porque nós oramos 100 dias. A comemoração de 100 anos vai ser maravilhosa. Às vezes, não do nosso ponto de vista, às vezes. Mas do ponto de vista de Deus, com certeza. Eu estou barganhando, eu orei, agora você me dá, Deus. Como que Deus vai resolver esse problema? Eu tenho um problema, eu estou orando e jejuando, como que Deus vai resolver? Quando meu coração está alinhado com Deus, com a vontade de Deus, Ele vai perguntar, como Deus será glorificado através dessa situação? Jesus tinha certeza absoluta que o nome de Deus seria glorificado com a morte dele. Aparente derrota, aparente vitória de Satanás, o Salvador morreu, acabou, né? Mas olha hoje o resultado. Nós somos filhos de Deus porque ele morreu. Ressuscitou. Tudo aquilo que ele sofreu resultou em bênção. O nome de Deus é glorificado. Através dessa oração, o nome de Deus é glorificado. Muitas vezes nós somos glorificados, né? Você orou, então aconteceu. Ora não. Vai e pede oração para o fulano de tal, porque tem uma oração forte e Deus age, né? Quando eu estava no seminário, na verdade, eu comecei a ler e vi um negocinho assim, eu não gostei, que fala assim, você não precisa pedir nada para Deus. Você exige. Porque ele não falou que ia fazer tudo que você queria, aí naquele momento mas quem que é Senhor? Deus é meu escravo? Agora você vai e faz, porque a tua palavra diz, você vai e cumpre. Que isso? Quem é Senhor nessa história? E quem diz que a minha oração vai abençoar as pessoas? Um coração assim não é alinhado com Deus, mas quando o meu coração é alinhado com Deus, mesmo nas maiores dificuldades, eu posso dizer, eu abro mão da minha vontade, Deus, faz a tua vontade. Como o seu nome vai ser glorificado através dessa situação? Também é uma oportunidade de desenvolver intimidade com Deus. Você percebe?
A maioria das pessoas, talvez você não seja assim, mas quando você está em luta, quando você está em agonia, quando você tem um problema muito difícil para resolver, uma decisão muito complicada a tomar, é o momento que mais você dobra o joelho e ora. Isso é do ser humano, não deveria ser assim, mas é normalmente assim. Tem gente que é mais santo que eu e realmente consegue, quando está tudo tranquilo, ficar horas e horas em adoração e gratidão. Eu não sou tão santa assim, eu estou crescendo, mas não sou tão santa assim. Edmund Chan, a gente teve a conferência agora, do IFD, que é Igrejas que Intencionalmente Fazem Discípulo, nessa semana, né? Eu, pastora Rosana, pastor Wagner e várias pessoas aqui da igreja, tivemos nessa conferência, e esse texto é de um livro deles. A intimidade não é chave para a bênção. Intimidade com Deus não é chave para a bênção, para você ser abençoado. É a própria bênção. Na oração que você faz com Deus, você sai com o coração mais aquecido, conhecendo melhor a Deus. Você sai mais íntimo de Deus. Não, às vezes eu saio de coração vazio. Então, acho que essa oração não fluiu muito, né? Mas o maior ganho do seu tempo de oração é sua intimidade com Deus. É o seu relacionamento com Deus que estreita, fica mais pertinho. Se pensarmos que a intimidade é a chave para a bênção, nós, como pragmáticos caídos que somos, podemos alimentar a motivação errada para buscá-la. Podemos perguntar: e agora? O que ganho? O que ganho com isso? Questionamos onde está a bênção prometida, sem perceber que a intimidade em si já é a própria bênção. Então, Deus está demorando de responder, muitas vezes Ele demora mesmo, é porque Ele também quer que você cresça em intimidade, fé, persistência. Faça do seu tempo de oração um encontro com a pessoa mais amada que você tem na sua vida. Casal de namorados, nossa, não vê a hora de se encontrar, de estar junto, de conversar. Com Deus tem que ser mais ainda. Ah, mas eu não sei o que eu vou pedir, não precisa pedir. Ah, mas aquieta. E saiba que Deus é poderoso. E saiba que Deus te ama. Aquieta o teu coração. E adore ao Senhor. Ah, eu não sei como adorar, como falar. Então fica quieto na presença de Deus. Não precisa ficar só falando. Nós que somos tagarelas. Mas às vezes Deus só quer a tua companhia. Você precisa só da companhia de Deus naquele momento. Para sair cheio, revigorado. Quando a gente fala muito, você já ficou com uma pessoa que fala muito, você vai conversar, né? E tem uma pessoa que eu conheço, não é daqui não, pelo contrário, é de Campo Grande. Aí assim, ela, né, até pergunta assim, tipo, né? Como está sua mãe? Pronto, ela já emenda. Mas e aí, como é? Às vezes eu só respiro assim e olho para ela. Vai dar tempo de responder? Nunca dá tempo de responder. E ela já conta um monte de coisa e fala e troca de assunto, assim. Aí eu, nossa, eu não falei nada, mas saí cansada desse papo aí, desse monólogo. E às vezes a gente faz isso com Deus. Curta a presença de Deus. Para que o teu coração fique cheio. Também é uma oportunidade para render o coração a Deus. Quantas coisas nós queremos? Quantas coisas é a nossa vontade? Quantas vezes nós somos o nosso próprio Deus?
Não, eu sou crente, eu já me converti, eu sou de Jesus, eu não tenho nada sendo meu próprio Deus. Tem certeza? Não é grandes coisas, não. Às vezes é coisas pequenas. Eu estava falando hoje, né? Eu vim para ajudar a preparar o café da manhã da Alvorada. Aí a Tina veio e falei, ai, Tina, se eu soubesse que você viria, eu ia ficar dormindo mais tempo. Não ia acordar bem cedo, né? Mas quem que está falando isso? É o ídolo que gosta de dormir. Que gosta de ficar acordado até tarde e depois gosta de ficar dormindo até tarde, né? Não, tem que renunciar. E outras vontades minhas, coisa que eu gosto. Não, mas isso é humano, eu gosto. E não é ilícito. Só que quando domina o teu coração é pecado. Então, render o coração a Deus. Um coração quebrantado e contrito, ele reconhece a soberania de Deus. Ele arrepende sinceramente. Muitas vezes a gente se arrepende porque as consequências são ruins. A gente se arrepende porque as pessoas descobriram e a vergonha é grande. A gente se arrepende porque sabe que tem consequências, tem castigo. Mas um coração arrependido verdadeiramente, um coração quebrantado, um coração contrito, ele peca. Porque nós somos humanos e a gente peca, mas quando a gente peca, aquela dor profunda, aquela dor sincera, não pelas consequências, mas porque quebrou a comunhão com Deus, quebrou um princípio de Deus, porque feriu o coração de Deus. Quando, eu estou mais conectada com Deus, às vezes, coisas que eu penso, nem pequei exteriormente, mas eu penso. Aí eu lembro o coração de Deus, o que Jesus fez na cruz, ai, Deus me ajuda a não ser assim. Transforma esse coração, quebranta o meu coração, faz meu coração mais santo, minha boca mais santa. Preparando este sermão, aí eu estava assim, ai Deus, mas é difícil conviver com fulano, porque, antes de eu pecar mais, assim, mas o que você pode aprender com isso? Aí eu fiquei assim, mas é tão difícil, Deus, o que você pode aprender com isso? Aí tá bom, Deus. Eu posso aprender a ser mais santa, a ser mais humilde, a ouvir o outro. Quem diz que eu tenho razão em tudo? Quem diz que eu estou certa? É só o meu orgulho, é só o meu eu falando. Você não disse que eu estava certa. Então me ajuda. Quebranta, transforma. Mas às vezes eu peco feio e Deus tem que falar várias vezes para eu falar, Senhor, pequei. Né? Às vezes o coração fica muito duro. Mas da gente se arrepender porque nós quebramos um princípio divino, porque ferimos o coração de Deus. Também para render o coração de Deus, o coração quebrantado e está disposto a mudar. É que eu não soube fazer a sequência, mas está disposto a mudar. E essa mudança é porque eu olho os princípios de Deus. E falo, eu necessito mudar, o meu caminho está errado. Então, desejar um caminho melhor, decidir nunca mais repetir o erro ou o pecado. Algumas pessoas dizem assim, não, mas tudo bem, eu posso pecar, depois eu peço perdão. E Deus perdoa. E para uma pessoa eu falei, não, Ele não vai te perdoar, não. Mas por que? Na Bíblia não diz? Sim, fala que o pecado arrependido e confessado é perdoado. Mas não fala que o pecado confessado é perdoado. Cadê o arrependimento? Quando eu me arrependo, eu posso voltar a fazer aquele pecado, porque a minha carne é fraca tal, e que
né, o Espírito Santo ainda não está dominando aquela área da minha vida? Sim, mas não com esse sentimento. Ah, tudo bem, eu peco, depois Deus me perdoa, eu peco, Deus me perdoa. Não, você não está arrependido, o seu pecado não é perdoado. Mas o arrependimento, assim, por que eu fiz aquilo? Eu nunca deveria ter feito isso. E Deus me ajuda a nunca mais fazer isso. Ou pensar isso. E às vezes não é pecado exatamente, mas é um erro, né? E aí se você faz uma aplicação errada, né, monetária, você faz uma aplicação errada, você fala, nunca mais eu faço esse tipo de coisa. É pecado? Não, o dinheiro é seu, né? Você errou porque não pegou, porque não pediu direção de Deus. Mas é você quem perdeu. Mas você se arrepende e nunca mais vai fazer a mesma bobagem. Vai prestar mais atenção. Mas com pecado, às vezes a gente não faz isso. A gente não sonda o coração. Essa é a minha área de fraqueza, então eu preciso cuidar mais. Eu preciso prestar mais atenção, orar mais, para que isso seja santificado. E também, de Davi, né, quando ele pede perdão, ele fala, sacrifício agradável ao Senhor, a Deus, é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezará a Deus. O coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. A sua oração é eficaz, flui, quando o teu coração está contrito e quebrantado. E aí não há barreira para o Espírito Santo falar com você. Para você alinhar o teu coração com Deus. Não há nenhum tipo de barreira, porque o teu coração está começando a bater no compasso de Deus. Por isso as orações de Jesus eram respondidas. Não porque ele era Deus também. Ele se limitou a não ser Deus enquanto ele estava aqui. Ele era Deus, mas não usava esse poder como Deus. Mas, claro, ele não tinha pecado, isso é uma grande vantagem, mas ele deu o Espírito Santo para nós, que convence do pecado, da justiça e do juízo, que fala ao nosso coração quando a gente peca. Mas, quando o nosso coração é transparente diante de Deus, você vai descobrindo qual é a vontade de Deus. E Jesus sabia, porque ele conversava com o Pai. Ele orava, ele passava noites orando com o Pai. Ele ia tomar uma decisão difícil, ele orava ao Pai. Ontem, acho que está gravado, né? Foi transmitido de ontem, né? Então, se você for assistir, você vai ouvir o pastor Wagner falando, antes de Jesus escolher os 12, ele orou. Não foi assim, você é simpática, você tem dom, você tem talento. Não, ele orou. Quem escolheu foi Deus. Né? A gente também de fazer isso. Oportunidade de oração, de desenvolver fé e confiança. Quando um coração é confiante em Deus, ele descansa, entrega as suas preocupações àquele que... eu devia ter feito em negrito. Mesmo diante das adversidades e incertezas da vida, você confia. Não está dando muito certo. Não sei, eu tenho uma plaquinha que diz assim, Deus, eu não te entendo, mas confio em ti. Você não precisa entender o plano de Deus. Você não precisa entender por que está sofrendo. Porque, não, você confia em Deus? Eu sempre falo que a minha maior motivação de confiar em Deus, apesar de todas as qualidades de Deus, né, de tudo que Ele é, do caráter dEle, mas o que me prende muito é o amor de Deus. Mesmo que eu esteja sofrendo, Deus, o Senhor me ama. Então, o Senhor não vai puxar o meu tapete. O Senhor não vai fazer nenhuma maldade comigo, porque o Senhor me ama. Se o Senhor está permitindo isso, é porque, de alguma maneira, isso glorifica o teu nome. Na hora eu não me sinto nem um pouco abençoada, não. Mas Deus me ama. Então, a minha fé aprende a confiar em Deus. Obediente e sincero, fazer a vontade do Pai por amor genuíno e não por religiosidade ou interesse. O Ada orou assim, não deixe que a gente seja... não foi essas palavras, mas quase isso. Não deixe que a gente seja religioso, porque religioso Deus abomina.
Ah, mas eu dou dízimo, dou oferta, eu sirvo na igreja, eu faço de tudo. Se eu não estiver lá, o pastor não funciona, de tanto que eu sou eficiente. Se for religiosidade, Deus abomina. E você está aqui para agradar a Deus. Você existe para adorar a Deus. Agora, o coração sincero, ele ama a Deus. Eu vou fazer porque eu amo a Deus. Eu vou perguntar para Deus se isso realmente é para ser feito. Naquele momento, naquela hora. Eu sou meio imediatista. Eu sou ansiosa. Imagina o quanto é difícil eu esperar alguma coisa. Por isso que vira e mexe, Deus fala para mim, aquietai-vos. Aí às vezes eu falo assim, Deus, não existe outro versículo na Bíblia que você pode me falar. E ele fala de novo, aquietai-vos, né? E esse versículo é recorrente na minha vida. E até hoje eu não consegui ainda obedecer. De vez em quando acontece, mas vira e mexe, Deus tem que falar para mim, aquietai-vos. Eu, tá bom, Deus, me ajuda a aquietar, me ajuda a ser mansa, tira a ansiedade. Vou crescendo. A intimidade transforma os nossos desejos. Quando você conhece alguém e você ama de verdade, né? Você abre mão daquilo que você gosta. Pensa aí quem é casado, principalmente há muito tempo casado. Você não faz e tem filhos. Você não faz só o que você gosta. Muitas vezes você vai fazer o que não gosta. E muitas vezes você vai deixar de fazer o que gosta. Não, mas eu gosto disso. Não, mas o cônjuge não gosta. Aí vocês vão negociar. E muitas vezes você não vai fazer o que você gosta. Muito menos só o que você gosta. Mas quando a gente chega diante de Deus, às vezes quer que Deus abençoe e faça só o que a gente gosta. Não, Ele vai fazer o que é melhor para você. Ele vai fazer aquilo que vai edificar você, aquilo que vai te abençoar e glorificar o nome dEle. Então, muda os seus desejos, muda as suas prioridades. A minha prioridade é essa. E Deus fala, não é não, sua prioridade é outra. Pensa, se o que você faz é sua prioridade ou prioridade de Deus. Ah, não, mas se eu pensar logicamente, o passo 1 é esse. Deus não está perguntando qual é o passo 1. Ele está falando para você estabelecer prioridade segundo o coração dele. As suas expectativas, né? Quando estiver pronta a construção, vai ser maravilhoso. A gente vai ter salas, a gente vai dividir de domingo de manhã em vários grupos. Aí as pessoas vão estar aqui no anexo, é aqui que vai ser, né? É aqui, né? Mas assim, vai estar cheio. E a gente vai adorar junto, vai ser uma bênção, aquela coisa toda. Isso é minha expectativa. Qual é a expectativa de Deus? A minha expectativa é ruim? Não, é boa. E eu acho que é da maioria das pessoas. Ninguém quer construir, gastar uma enormidade para a igreja ficar vazia. Mas o que vai glorificar o nome de Deus? Qual a expectativa de Deus? O que Deus quer? Como que Ele quer usar essa construção? A gente tem uns planos nossos, mas qual que é o plano de Deus? Então, a minha expectativa começa a ser a expectativa de Deus. A motivação. E aí, sim, já imaginou aqui cheio, apinhado de gente, ali também e tal. Isso é uma motivação humana. Ai, não é boa? É excelente, mas é humana. Qual a expectativa de Deus? De repente, Ele fala assim, olha, vai começar com 100 pessoas, mas 100 discípulos verdadeiros, 100 pessoas comprometidíssimas. E vai começar pequeno, sim. E aí esses 100 vão reproduzir discípulos verdadeiros, não meros esquentadores de banco, ou no nosso caso de cadeira, na igreja. E aí meu nome vai ser glorificado. Porque só vai ter cristão verdadeiro nessa igreja. Eu não sei qual é a expectativa de Deus. Eu preciso alinhar mais o meu coração para saber. E que a gente possa estar fazendo isso. Para desenvolver essa intimidade com Deus, nós precisamos ler a palavra. Ah, mas eu ouço várias pregações.
Você está ouvindo a palavra de Deus filtrada segundo a visão daquela pessoa que está falando. Você está ouvindo o que eu estou falando. Eu deixei muita coisa de fora, porque não dá para falar tudo. E mesmo porque eu não sou perfeita, não sei falar como Deus fala, graças a Deus, Ele é quem sabe. Quando você lê a palavra, é o próprio Deus falando, é o teu coração. Ai, mas eu fico com sono. Ora e fala, Deus, tira o meu sono. Acorda mais cedo. Uma pessoa estava falando assim, eu não consigo ler a palavra de Deus porque eu fico com sono. Então, eu tenho uma técnica. Eu pego a palavra de Deus e vou andando no corredor de casa e vou falando, e aí eu não vou ter sono, né? Porque eu estou andando e estou lendo a palavra de Deus. Olha, é uma técnica boa, né? Não dorme. Precisa estar muito cansado para dormir andando. E para você saber qual é o caráter de Deus. Eu sei que o amor de Deus por mim é muito grande porque eu li na palavra, não porque alguém me falou. Alguém pode mentir para mim, mas quando está na palavra de Deus, eu posso confiar. Para corrigir, né? Segundo Timóteo fala sobre isso, que a palavra de Deus é útil para corrigir. É a palavra de Deus que vai dar a medida se eu estou errado, se eu estou certo. A mesma coisa certa para mim pode ser errada para você. E errada para você pode ser, como é? E certa para você e pode ser errada para mim. Depende do plano de Deus para a sua vida. Agora, pecado é pecado para qualquer um, tá? Não estou falando de pecado. Corrigir a nossa visão, a nossa cosmovisão. Como que nós vemos o mundo? Dentro do normal, a maioria das pessoas vê o mundo segundo a cosmovisão mundana, segundo a cosmovisão do mundo. Ou da sua cultura. Mas qual é a visão de Deus? A visão de Deus é aquela que fala assim, ama o teu inimigo. Se alguém quer a tua capa, dá 2. Se te obriga a andar 1 milha, anda 2. Qual é a cosmovisão do mundo? Os valores do mundo. Pega o que é teu, você é importante. Então, a gente precisa corrigir. Estou falando coisas grosseiramente, tá? Concluindo, a oração não é para fazer a sua vontade. Deus, eu quero isso, isso, isso. Você pode contar para Deus e deve contar para Deus, sim, o que está no teu coração. Como Jesus fez, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas eu quero fazer a tua vontade, Deus. Se a tua vontade não é essa, deixa de lado, eu quero fazer a tua vontade. Então, corrigir, fazer, a oração é para fazer a vontade de Deus e não a tua. A oração existe para você alinhar o seu coração ao coração do Pai e fazer a vontade dele. A oração é para conhecermos o Pai e ao Pai ao qual clamamos. A oração é para glorificar a Deus. Sua oração glorifica a Deus ou ela é igual do fariseu? Graças te dou a Deus porque eu sou tudo. O Senhor fala para jejuar, uma vez eu estou jejuando 2. Estou na vantagem. Deus, você tem que me abençoar mais. Ah, Deus, né? Dizem que eles falavam assim, obrigado porque eu não nasci mulher. Olha só, né? E aí não glorifica nada a Deus. Agora, daquele pobre pecador, chega lá assim, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Né? Essa agradou a Deus, essa oração. Porque foi de coração, foi humilhante diante de Deus. A oração de acordo com a vontade do Pai é respondida. Por isso a oração de Jesus, todas eram respondidas. É de acordo com a vontade do Pai. Algumas orações sua não é respondida, não porque você está orando errado, é porque Deus tem mais coisas para te ensinar do que simplesmente responder aquela oração. Tem mais gente para abençoar do que simplesmente dar aquilo que você quer, quando ele demora mais. Possivelmente mais pessoas serão abençoadas e o teu coração vai estar mais alinhado com o coração do Pai. E tudo quando pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Finalidade da oração, o Pai seja glorificado. Todas as orações de Jesus eram respondidas porque ele conhecia o coração do Pai e obedecia a sua vontade. Ele tinha um coração obediente. E a última coisa, o que está no teu coração?
nesse momento, eu vou dar um tempinho para você orar e depois eu vou pedir para vocês orar em dupla. Mas agora, ora você e Deus. Fala para Ele. O que você precisa para alinhar o teu coração a Deus? Pode pôr a música, por favor? Essa música fala: quero ter um coração igual ao teu, igual ao de Jesus. Se esse é o desejo do teu coração, então, fala. Faça dessa música a sua oração também. Peça um coração igual ao de Jesus. Conhecia a vontade do Pai e obedecia, Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer, porque nós temos o privilégio de pedir um coração igual ao de Jesus. Um coração que bate segundo o teu compasso, Deus, nem muito e nem pouco, mas no seu ritmo. Um coração alinhado com o Senhor, com a tua vontade. Ainda que a gente não entenda, mas que a gente possa, Deus, aquietar o nosso coração, sabendo que o Senhor é o Deus que nos ama, e o Deus que realmente quer o melhor para nós. E muitas vezes o melhor é sofrer. Sempre é ir para a cruz, para sermos santificados. Então dá-nos um coração igual ao teu. Deus, que a nossa vontade seja transformada na sua vontade em nossa vida. Que os nossos valores sejam os seus valores. E ensina-nos a ler a tua palavra, a meditar a tua palavra, a absorver a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Junta de duas pessoas, você tem 5 minutinhos, 10 minutinhos para orar. Então não fala muito, ora mais do que de 2, 3 pessoas no máximo. E para você orar um pelo outro, abençoando a vida um do outro. E pode pôr a música de novo, tá? Jesus, seja Senhor Deus, seja abençoando, Deus. Oh Deus, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome,
Jesus amado, que assim seja, Deus, que na nossa vida o Senhor seja em primeiro lugar, ó Deus, que seja o Senhor, ó Deus, a ser glorificado, Deus, que seja o Senhor, Deus, a ser aquele o alvo, Senhor Deus, da minha adoração, o alvo, Deus, de toda rendição no teu altar, ó Pai. Oh, Jesus, sonda meu coração e tira, Senhor, aquilo que não vem de ti. Tira, Senhor Deus, aquilo que aquilo que vem do mundo e põe, Senhor Deus, somente aquilo que é do Senhor, Pai. Oh, Jesus, Deus, quebranta, Deus, santifica, Deus, Deus. A gente está, Senhor, buscando o Senhor, Deus, e essa igreja, Deus, que o Senhor possa render, Senhor Deus, render a Ti, Deus. Oh, Jesus, que o Senhor esteja realmente, Deus, Deus, realmente, Senhor Deus, esteja falando, Deus. Oh, Jesus, vem, Deus, que o Senhor esteja sendo glorificado, que o Senhor esteja sendo, Deus, anunciado, Deus, anunciado. Oh, Jesus, através das nossas vidas, Pai, eu quero, Deus, o meu coração, Senhor Deus. Oh, Deus, que assim seja feito. Oh, Deus, quero receber do Senhor o poder, Deus, realmente falar em nome de Jesus. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor esteja santificando, Deus, que o Senhor esteja transformando, Pai. Oh, Pai, eu quero pedir a tua graça, o teu amor, Pai. Oh, Jesus, vem, esteja guardando, esteja abençoando, Deus. Oh, Deus, eu quero pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus. Oh, Jesus. Pai amado, obrigada pela oportunidade de orarmos uns com os outros. Obrigada, Pai, porque o Senhor é presente quando 2 ou 3 se reúnem, Deus, em Teu nome, para cumprir a Tua vontade, para conhecer a Tua vontade, para satisfazer, para alegar o Teu coração. Pai amado, que nós sejamos um através da oração, Pai. Que haja conexão de coração, que a gente possa cada vez mais trabalhar junto, não pelo trabalhar, mas pela unidade que o Seu nome traz, ó Deus. E a maior chave, a maior arma para a unidade acontecer de fato e de verdade é quando oramos junto, Deus. Dá-nos, Senhor Deus, um coração que deseja orar sim no quarto secreto, mas também orar uns com os outros, Deus, para termos a consciência da comunidade, da unidade no Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos uma igreja que ora, uma igreja que busca a Tua face, uma igreja que faz a Tua vontade, uma igreja que deseja do fundo do coração transparecer o caráter, o amor de Cristo. Que o Teu nome seja exaltado na vida de cada um e na igreja como coletivo, Senhor. Que aqui não seja uma igreja onde o Senhor faz a nossa vontade,
Pelo contrário, seja uma igreja onde cada um de nós, e como igreja, possamos fazer a tua vontade. Deus, e sei que é difícil, mas que a gente possa dizer como Jesus: contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade, Deus. E que a gente desenvolva esse coração de renunciar a tudo para fazer a tua vontade. Que a gente leia, medita a tua palavra para conhecer o teu caráter. Do Senhor falando diretamente ao nosso coração e não de ouvir falar. Que a nossa adoração ao Senhor seja de um coração rendido a ti, não só de palavras, mas principalmente, Deus, de um coração rendido a ti, um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, um coração disposto, Deus, a agradar o teu coração. E sempre que a gente pecar, sempre que a gente ferir o teu coração, haja aquela dor do arrependimento e a gente possa voltar atrás para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? O coral pode vir.